Olá, sejam muito bem-vindos. O Frasco do Antídoto está aberto, o seu podcast de gotas de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão da sua empresa. Estamos aqui no episódio número 70. Meu nome é Márcia Bavani, estou à frente aqui para comandar mais um podcast. É um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje temos um convidado muito especial, que é o nosso patrocinador aqui, o nosso apoiador de sempre. Mas primeiro eu vou dar as boas noites, boas-vindas, boas tardes. Eu não sei que hora você vai ver. Boa dia, boa tarde, boa noite. Boas noites. As boas noites foi ótimo, não foi? Então. Pessoal, vocês estão impressionados com o nosso estúdio novo, como é que está diferente aqui a bagaça? Quando o nosso convidado é remotamente, não tem como viajar aqui para fazer presencial, vai ser esse formato. Eu e a Márcia aqui de frente para você e o convidado vai aparecer logo logo. Também de frente para você. Também de frente para você. Um negócio diferente, a gente tem retorno aqui, consegue ouvir ele. Então, formato diferente, isso permite que nós tenhamos convidados de qualquer lugar deste planeta. Ainda desse planeta, fora do planeta não dá. Fora do planeta ainda não dá. E hoje, nós vamos falar aqui de uma coisa muito em alta que está por aí. Eu não tenho falado aqui no programa da Algor, empresa de governança de inteligência artificial. É ele que vai vir aqui hoje, né? Então, mas deixa eu falar aqui um pouquinho dele, que é, olha, tem muita coisa aqui. A gente vai falar hoje aqui de uma coisa muito importante, que é garantir que a inteligência artificial trabalhe para as pessoas e nunca contra elas. Então eu vou trazer aqui a nossa tela o nosso querido Paulo Carvalho, que é fundador da Algor. Vou falar o nome da Algor. Association for Algorithmization and Logic Governance Organization. Você quer mais? Olha o tamanho do nome da empresa, você imagina o que ela é capaz de fazer. Uma referência internacional quando o assunto são padrões de confiança, traz transparência e responsabilidade de IA. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá a todos, obrigado pelo convite, hein? Espero aí gerar valor hoje. Nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada. Nessas boas noites, como eu falei, tá tudo certo. O Paulo está nesse momento. O Paulo está em Fortaleza, certo, Paulo? Fortaleza, óbvio. Chega uma certa idade na vida que a gente tem que escolher os lugares para morar, né? E que lugar, hein? Vamos combinar, né? Isso não se faz, né? O cara gravar em Fortaleza. Isso não se faz. Ele trabalha com IA, trabalha com IA. É outro nível. Paulinho, mas privilégio ter você aqui, querido. Obrigado por ter vindo participar aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente falar da Algor, para a gente falar da inteligência artificial e das grandes lacunas nesse assunto que você está maravilhosamente nos ensinando. O Paulo é meu mestre nesse assunto, faz parte do referencial temático 10 desse documentinho aqui do lado, e meu parceiro de trabalho, a quem eu confio muitas das coisas que a gente faz aqui. Então, para começar, Paulo, conta aí para nós como que começou essa Algor, essa coisa de IA, como ela surgiu. Quem é você, Paulo? Quem é você? Fazer que nem o Tirica. Quem é você? Ô, gente, mais uma vez, obrigado aí, pela oportunidade de estar aqui no Antídoto, tá? Gostei demais aí do visual, muito bacana, hein? O negócio agora tá bacana, viu? E o trabalho em equipe aí é bem interessante, viu? Com certeza. Prosperidade familiar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tem que ensinar para muitos casais, viu? Vocês têm que ensinar muitas coisas para muitos casais. Já ensinam, né? Mas, gente, ó, a Algor, ela surgiu em 2024. Na verdade, a Algor é uma associação, né? Uma associação de executivos, profissionais, gestores, conselheiros, né? Nosso grupo tem conselheiros também, que estão dedicados a entender aonde vai a toca do coelho com relação à IA, né? Ou seja, as questões de regulamentação, as questões de segurança, ou seja, a IA, diferente de outras tecnologias, ela não tem uma segurança, vamos dizer assim, fidedigna do que ela entrega, né? Então, senão
todas as tecnologias seriam regulamentadas, né? Por que será que só a IA é que está sendo regulamentada na Europa, foi regulamentada o ano passado, e agora está em fase de regulamentação aqui no Congresso, aqui no Brasil, com a PL 2338. Então, o objetivo da Algor era criar uma base de conhecimento comum, muito próximo do que foi a BPMP, do que foi o PMI, né? De conhecer aquele corpo comum de conhecimento para se desenvolver guarda-reios, né? Para analisar riscos e avaliar o retorno financeiro do uso de inteligência artificial nas organizações públicas. Só para colocar, contextualizando o que você falou, duas siglas aí que nem todo ouvinte nosso conhece. O PMI é a organização que controla o corpo comum de conhecimento em gestão de projetos. A BPMP é o organismo que controla o conhecimento da gestão de processos. E a Algor é a organização, é a associação que controla o corpo de conhecimento e inteligência artificial, especialmente no que tange a sua governança. Certo, Paulo? É isso? Exatamente. Então, deixa eu fazer uma provocação aí para você, que é mais importante, né? Eu e o Paulo, estamos muito envolvidos no diagnóstico do estágio de maturidade da transformação digital das organizações. E transformação digital passa inexoravelmente pela utilização nos seus níveis mais maduros da inteligência artificial. Paulo, qual que é, dentro dos seus estudos, o Paulo está nos ensinando, está formando auditores de IA, ok? Qual que é hoje a principal bola parada do uso da inteligência artificial? A bola parada... Pô, agora tu me pegou, eu não conheço esse conceito de bola parada. Não. Vou dar o tiro de bater o tiro de meta? Onde é que eu começo o jogo, Não, a bola parada, me refiro à bola parada quando eu falo assim, qual que é a principal lacuna, o principal erro que estão cometendo em relação à utilização das inteligências artificiais? Porque as empresas estão usando as inteligências e tal, mas ninguém sabe muito bem, né, como controlar, como usar, e qual que é o principal problema que você vê aí? O grande problema é você não criar um modelo de gestão, né, onde você estruture os investimentos em IA de acordo com as necessidades da empresa reais, aonde a empresa realmente está precisando aplicar inteligência artificial e se essa aplicação vai ou não gerar retorno financeiro para essa empresa. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo investindo, colocando IAs de qualquer jeito, porque é o concorrente, porque não sei quem. Eles não estão avaliando o impacto dessa IA. Porque hoje, se você pensar bem, se você colocar uma assinaturazinha do ChatGPT, tudo bem, é R$100, a Google Gemini é R$98, mas quando você começa a usar IA em escala, você deixa de trabalhar com assinatura para pagar por tokens. Tokens são pacotes de uso. Quando você solicita alguma informação para a IA, ela te dá uma resposta. Aí, quando você começa a usar a escala, acho que Você deu uma congeladinha aí, mas estamos te ouvindo. Mas estão me ouvindo ainda? Não, mas pode falar, a gente estamos Estou te ouvindo. Às vezes sua câmera dá uma travadinha, mas tudo bem. Mas a gente está te ouvindo, pode ir. Então, quando você começa a trabalhar IA em escala, aí você percebe o tamanho do custo que ela vai representar para você. Por quê? Porque a IA depende de um serviço na nuvem que processa a informação e te devolve. Ou seja, você consome essas informações, você consome esses tokens e ele custa muita grana. No final você vai ver, meu Deus, será que vale a pena? Por quê? Porque não foi feito um planejamento para isso, né? E como não foi planejado, foi colocado a toque de caixa, então a bola parada é não implementar a IA sem um planejamento, simplesmente isso, né? Uma coisa simples que a gente faz com um monte de coisas na vida. Você vai comprar um RP, um SAP, um TOP, um CRM, você vai fazer um planejamento, né? Vai avaliar quais os resultados que ele vai dar, avaliar os processos, que vai melhorar os processos.
Na IA todo mundo começou a usar de qualquer jeito, né? E tem outro detalhe. O outro ponto, eu vou colocar duas bolinhas aí. Uma é o custo de você usar IA em escala, e a outra é o que eu chamo de Shadow AI. É o uso da IA pelos colaboradores sem ninguém saber quem está usando, nem para que está usando. Isso também é um problema sério, porque se a pessoa está usando documentos da empresa, utilizando e trafegando esses documentos dentro de uma IA que ele assinou, sei lá, uma Perplexity, uma Manus ou uma DeepSeek, uma chinesa, ele começa a trafegar esses documentos estão indo para a rede e são propriedade privada, né? São documentos privados, às vezes segredos industriais, a gente nunca sabe, né? O que a gente vê hoje nas empresas, pelo menos é o que vem para nós aqui, é assim, tá todo mundo dispensando funcionários por conta da IA, mas não está vendo esse planejamento, não está vendo esse custo que você está fazendo aí. Então, quando você fala de documentação, o que eu já vi acontecer, e eu acho que você também, de ter vazado uma documentação e já começou um problema aí nas empresas. Você já percebeu? Alguém já te falou em relação a isso, alguma coisa? Já, teve empresas aqui que a gente não pode citar, né, nomes, né, porque senão Sim, complica, mas teve empresas que uma apresentação de uma expansão de uma unidade fora do Brasil, né, a apresentação sobre o plano de negócios vazou. Aí o que não é que vazou, é que alguém do concorrente que sabia que tinha ou suspeitava disso, mandou um grupo tem empresas que fazem isso, né? Grupo de pessoas que ficaram fuçando nas IAs, fazendo perguntas sobre aquele projeto. E aí, à medida que eles foram pegando informações, eles juntaram e descobriram ali 30%, 45% do planejamento que eles estavam querendo fazer, porque os dados ficaram abertos, né? Os fabricantes dizem que isso não acontece, né? Mas se isso não fosse verdade, eles não estariam hoje sendo protocolados, né, nas autoridades europeias que trabalham com a lei, a AI Act, né, que trabalham com a regulamentação europeia. Então tem muita gente aí que está fornecendo, sabe disso. Quando você fala nas aulas que você nos dá sobre as multas, a legislação que ainda não está em vigor em muitos países, mas há uma tendência disso ser legislado no Brasil, quais são os riscos e as multas que podem ser incidentes para com aqueles que não fazem esse planejamento de governança de IA da maneira como você está nos ensinando? Na Europa, que é o que nas referências, as multas ainda não estão sendo aplicadas, né? Elas estão sendo sinalizadas, ou seja, advertências, né? Você está sinalizando às empresas, olha, você, que nem no cinto de segurança, você lembra lá do 150, né? Que você chegava e avisava, olha, você pode ser multado, mandava, né, aquela comunicaçãozinha. Nós estamos nessa fase na Europa, que deve ir até julho de 2025. A partir de julho de 2025 vai entrar a segunda fase, que já é a 2026, fase né? 2026. Em julho de 2026 já começam as primeiras autuações, né? Na Europa, ela gira em torno, se eu não me engano, de 7,5% ou 35 milhões de euros por processo. Coisa pouca. Por processo. Mas 2% ou 50 milhões de reais. De quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Imagina que Márcio, você vai fazer recrutamento, você tem um monte de currículo, tá? Você poderia comprar um software que já tem a IA encapsulada, mas você quer fazer você mesmo, você quer colocar a sua IA para encapsular aí e fazer a triagem dos seus currículos de forma mais assertiva, tá? Sim. Você tem duas formas de fazer isso. Você pode jogar dados para ela, explicar para ela como você quer, você fazer um treinamento, né? Colocar o velho prompt, né?
e um negócio chamado regra, que é a base de conhecimento, e você vai treinar ela da forma que você quer. Outra coisa é pedir para ela analisar todas as suas contratações. Okay. Aí ela vai buscar todas as suas contratações e a partir daquilo ela tira, né, ela mesma começa a ajustar um modelo para as novas contratações. Imagine que você esquece e em vez de você dar todas as contratações, você dá as contratações de um setor específico, por exemplo, da TI. Eu treino aqui com o da TI. Aí dá 2, 3 meses, na hora que você começa a aplicar, você vai perceber que a IA não contrata mulheres. Por quê? Porque nas tuas contratações, ou seja, em todo o teu histórico de contratação por CTI, você contratava poucas mulheres. Então a IA não tem a percepção que existe uma ética. Ética é para humanos. Entendeu? Somos humanos que decidem qual é a ética. Olha que, e a ética é bom. uma propriedade cultural também, né? Sim. Essa ética pode não servir na Arábia Saudita, nem no Irã, mas para nós, né, os ocidentais, serve. Então ela não tem isso. Então ela vai pegar e falar, ele só contratava homens, eu só vou dar preferência para homens. Neste caso específico, se você, Márcia, percebe que aquela empresa não está, olha, já mandei currículo para lá, nunca me contrata. Aí você pega, junta mais 7, 8 amigas, você já foi contratado lá, ou pelo menos foi fazer entrevista? Eu não. E você, eu também não. Eu também não. Eu também não. Então, tem uma coisa errada. Vamos ver. Aí você vai lá e pergunta, como é que é feito o rastreamento disso? Eles são obrigados a informar pela lei que existe uma IA fazendo isso. Só o fato de eles não informarem para os candidatos, eles já podem sofrer uma sanção de 300, 400 mil euros. Entendeu? Euros. Além disso, a gente usa IA. Pronto. Você usa IA, então eu vou fazer uma denúncia pública para saber por que a sua IA é preconceituosa. Só que não é a coitada da IA. Somos nós mesmos, né? É histórico. Nós que botamos prompts lá. Não é prompt, não é nada. A questão é porque você tem um rastro de gestão, né? Que às vezes você nem percebe que dentro de uma nova regulamentação ela se torna xenofóbica. Entendi. Ou, vamos dizer assim, qualquer tipo, né? Qualquer tipo de situação. E aí, neste caso específico, o que você fez? Você transferiu uma relação que para você é uma relação tranquila, né, com isso, mas você transferiu isso para a IA. Quando você transfere para a IA, você deu margem para os governos que estão doidinhos para conseguir arrecadar recursos, né, entrar ali nas brechas da governança mal sucedida das empresas. Então, o que acontece? Se você tem hábitos de discriminar pessoas por demografia, por sexo, né? Por longevidade, né? Faixa etária, por exemplo. Se você já tem esse hábito de fazer isso, a IA, nada mais do que nunca, ela vai assimilar isso como uma regra de negócio. Vai repetir o padrão da gestão. Sim. E Paulo, louco, né? Mas, Pablo, o que acontecia? Antes era humano para humano, né? Sou eu que estou fazendo a seleção, eu faço do jeito que eu quiser e acabou. Não tinha como você chegar, vou fazer o quê? O cara não quer contratar gente que mora na Casa Verde. Né? Não quer. Porque mora longe, vai atrasar, é um saco. Eu quero aqui perto da região dos Jardins, né? Tá, beleza, tudo bem, né? Mas é você. No momento que você jogou isso para um sistema, você deu para o governo a capacidade de poder entrar dentro do seu negócio e identificar essas lacunas e essas falhas morais, éticas que o negócio permeia, às vezes, geração por geração, e você nem percebe.
Entendi. Você está mais próximo do Pavani ou não? Então acho que até é bom fazer perguntas que as pessoas talvez tenham a mesma dúvida que eu. No Brasil, essa regulamentação já está assim, a todo vapor ou ainda está a pequenos passos? Era para ser promulgada agora em dezembro, mas entrou esse projeto de lei aí da segurança pública, né? Das facções aí, sei lá, que já quem é que entrou aí. Aí ele entrou na curva. Pulou a fila, né? Mas qual é a lei, Paulo? Qual é a lei que deveria entrar em vigor? É a lei, projeto de lei 2338, marco da inteligência artificial. Já passou pela fase de audiência pública e já está Fala um pouquinho dessa lei para nós. O que ela define? Essa lei, ela trabalha em cima do modelo europeu. É um Ctrl-C, Ctrl-V da lei europeia, tá? Então, ela qualifica as IAs pelo tipo de risco que ela pode proporcionar para a sociedade. Então, tem IAs de alto risco, IAs que não podem ser utilizadas. Então, ele vai trabalhando por faixas de risco. Essas faixas de risco, por exemplo, alto risco, educação, segurança pública, né? Mercado financeiro. Então, por exemplo, alto risco na nossa lei hoje na europeia não é admissível, não é permitido que você faça ranqueamento, né, de tipo score, né, score social, que nem acontece na China, por exemplo, que usa inteligência artificial para poder fazer score social, né? Por exemplo, se você vai lá, joga um chiclete na rua, você não vai poder viajar para Xangai. Né? É bem assim lá. É bem isso. Só que tem uma IA que faz tudo isso. No Brasil, isso não é permitido. Se alguém fizer algum tipo de score social desse tipo, ele vai estar numa faixa de alto risco e pode correr aí tirar do bolso aí 50 milhões de reais. Entendeu? Então, a lei trabalha nessas faixas e dentro dessas faixas ela vai avaliar aplicação por aplicação de inteligência artificial. Entendeu? Ou seja, vai ser por meios de fiscalizações, também por meio de denúncia no Ministério Público. Então, as pessoas vão poder denunciar no Ministério Público que ela está sendo prejudicada pelo uso de uma inteligência artificial numa determinada empresa ou governo também, tá? Instituições públicas e privadas, tá todo mundo no mesmo bolo, entendeu? Então ela pode vir via Ministério Público através de denúncia e também ela pode vir pelo próprio órgão regulador, autoridade reguladora, fazer uma fiscalização in loco na empresa. Entendeu? Então, ninguém está olhando para isso, ninguém está... Porque no Brasil é assim, né? Ninguém planeja nada, ninguém sabe que vai ter uma lei, sabe que que é muito mais complexa do que o LGPD. A LGPD trabalha com dados sensíveis, normalmente impacta lá no CPF das pessoas, já não, é CPF e CNPJ. É os dois. Minha próxima pergunta era isso. Você acha que as empresas hoje, de fato, não estão se preparando para essa coisa que vai acontecer aí das IAs em breve, dessa lei? As empresas não estão nem preocupadas com isso hoje. Você vê assim? Ou tem algumas que já... Não, ninguém está nem aí. Tem empresas que estão contactando a gente para saber, mas no sentido mais de planejamento, né? Colocar dentro do escopo da execução orçamentária de 2026 alguma coisa sobre a questão da governança, né? Mas eu acho quando a lei foi promulgada, aí sim vai ter um ano de experimentação, tal, que acho que vai ser esse momento, que é 2026, que as empresas vão começar assim, ter mais ciência da complexidade que é a utilização de IA sem governança. Ô Paulo, o cidadão comum pode ter acesso a essa lei que será avaliada pelo Congresso? Pelo Congresso? No site do Congresso você pode até dar download já no projeto de lei já. Porque o projeto de lei já foi aprovado pelo Senado ano passado, né? Ele foi entregue em fevereiro para o Congresso. Quem encabeça, quem é o presidente da comissão é a
a Luísa Canziani, da bancada do Paraná, e o Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, é o relator da lei, né? Eles que estão tocando. Nós tivemos contato com a comissão deles, falamos alguns pontos também que a gente achou que ficou faltando aí na lei, nós levamos alguma contribuição, não através das comissões, mas através de uma reunião específica, né, porque nós estamos muito preocupados com as pequenas e médias empresas, né? Porque uma multa dessa, né, pode simplesmente quebrar uma empresa, né? Quebrar uma empresa. Veja, Márcia, uma das coisas que eu queria que o Paulo falasse é que o Paulo está formando auditores de IA, né? O que é o auditor de IA, Paulo? O que é esse novo profissional, esse profissa? É uma profissão nova que vai daqui a pouco ter mais procura do que alguém capacitado para, né? Eu imagino. Porque vamos olhar assim, de uma forma clara. No momento que eu consigo transferir alguns processos para a IA, né? Como a IA ela ainda precisa de uma supervisão humana, ou seja, você não pode gerar todos os processos, entregar os processos nas mãos da IA, porque vai ter problema. Desculpa, eu vou falar, eu não tenho como, não vou, é de domínio público essa informação, eu acho que eu posso falar. A Deloitte entregou um relatório feito por IA com vários erros, né? Você ficou sabendo, né, Pavani, isso aí? Sim, sim. Então, cadê a supervisão? Cadê alguém que fez a revisão dessas entregas do SA? Cadê o profissional que simulou várias entregas por IA para ver se não tinha algum erro grave, alguma divergência, alguma alucinação? Então, esse profissional, o auditor, é aquele que vai verificar, não é ele que vai fazer a supervisão, ele vai verificar se o processo de supervisão está sendo executado. Em outras palavras, eu posso dizer, mas seria mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho uma IA que responsabiliza-se por uma certa... Está todo mundo contratando as IAs, usando as IAs para alguma coisa. O papel nosso como auditor de IA é fazer com que garantir que a organização tenha um sistema de governança interna que não deixe a IA produzir malefícios à sociedade e que não produza coisa. Uma das coisas que o Paulo nos ensina, e já foi debatido bastante nas aulas que ele dá, depois eu quero que você fale do curso, e da própria Algor nesse sentido, o que a gente está fazendo, né? É que de onde a IA busca informação tem que ser rastreável. Sim. Entendeu? Quer dizer, eu preciso saber, ela espirrou esse tipo de relatório, esse texto. Da onde é que veio isso aqui? Onde é que ela fez isso? É uma fonte. É confiável, não é confiável? Isso que a organização precisa se preocupar. Não basta uma organização simplesmente assinar os chats GPT ou de Gemini ou qualquer outro tipo de IA e simplesmente utilizar. Há que haver um sistema de governança que faz isso. E o que nós, auditores, estamos sendo preparados é para fazer essa auditoria desse sistema de governança, que hoje simplesmente inexiste. Não há, né, Paulo? O curso acaba tendo um nível de complexidade um pouquinho maior, porque nós temos que aprender a implementar o sistema de gestão de IA. Aí a gente usa o modelo da ISO 42001, né, que é a norma internacional, entendeu? A gente tem que implementar para depois explicar o que nós vamos auditar. Então, praticamente, o curso de auditor é um curso que ensina você a implementar e depois fiscalizar, porque você vai ter que implementar, entregar para a organização e depois você vai fazer a auditoria, né? Então, por exemplo, se a IA comete erros, né, você tem que saber uma coisa chamada explicabilidade. Como é que foi treinado isso? Foi o que o Pavani falou. Quais são os dados que foram consumidos, né? Então, isso envolve a compliance, envolve a bancada jurídica, envolve controles internos, né? Envolve a turma da TI, a turma de governança de dados, ou seja, muita gente vai ter que participar desse contexto para poder conseguir realmente gerar as informações, entendeu?
Você acha, Paulo, eu estou vendo aqui, né? Você acha que temos alguns profissionais que estão fazendo, a minha responsabilidade na Algor é difundir a Algor ao Brasil inteiro, né, Paulo? E temos agentes. Como é que está a estrutura da Algor hoje? Hoje a Algor é dividida por ter um coordenador nacional que está aqui na minha frente, né? E tem gestores regionais. Tem gestores regionais em Minas Gerais, tem gestores regionais em São Paulo, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Ceará, na Paraíba. E esses gestores regionais, eles que fazem ali o contato, a rede, ajuste de eventos, a aproximação de novos profissionais. Ou seja, é uma estrutura organizada ali de forma que a gente possa atender esses executivos, Como é que a gente pode fazer para quem está nos assistindo aqui acompanhar o trabalho da Algor, se associar à Algor, fazer esse tipo de jornada? Explica para ir nós. Acompanhando essa evolução daí de tudo que está acontecendo. Você tem duas formas. Você pode se tornar membro gratuito. É só entrar no site da Algor, eu acho que vocês vão colocar aí, algor.uk. Vamos colocar aqui, vai estar aqui em algum lugar? algor.uk, né? E você já pode se cadastrar, você já vira membro, você já tem acesso ao blog, já tem acesso às informações. Se você quiser participar do nosso board e também fazer parte da turma que faz a certificação em auditor, aí você tem uma assinatura mensal que você paga por mês, né? E você, com essa assinatura, você tem acesso a esses treinamentos todos. A ideia não é vender curso, a ideia é trazer mais pessoas para dentro do contexto, né? Para que a gente possa ter um volume de pessoas que tenham conhecimento com relação a essa questão da supervisão humana, da governança de IA. Porque, gente, à medida que vai automatizando, o que resta é aquelas pessoas que vão controlar as IAs. Sem dúvida. Eu acho que, então, se a gente pode falar para quem está nos assistindo aqui, você quer começar a entender o que é isso, pode dar fazer os cursos, porque aí já vai dar uma grande abertura de leque aí para entender o que está acontecendo nesse mercado e como isso vai dar andamento daqui para frente, né? E falar em empresas, posso só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? E a gente já volta aqui com o Paulo. O Paulo é um dos nossos apoiadores, em todo o programa ele está aqui, a Algor. Tudo isso que a gente está falando aqui, vai estar aqui na tela o endereço para você entrar no site, para você conhecer, para entender melhor, para entender que a IA está chegando aí, mas ela também precisa de ser, né, cuidada, as coisas estão muito soltas, então você quer entender o que pode acontecer com a sua empresa lá na frente. A Algor acho que é a melhor opção hoje para você se precaver do que pode acontecer no futuro. Temos aqui também o nosso patrocinador, a Bortolini Imóveis, que é a maior imobiliária do Rio Grande do Sul, que é o nosso grande parceiro do nosso querido Ricardo Bortolini. Se você quer um imóvel bacana, tá no Sul, é com ele que você tem que ir lá comprar aí a sua casa, o seu apartamento ou sua propriedade. A Action System é nosso outro patrocinador querido que está aqui conosco, vai estar aqui em algum lugar. É a empresa que traz competitividade com tecnologia e informação para a sua empresa. E você que está aí do outro lado, pensando no que fazer, se quiser participar aqui com a gente, estar aqui, misturar o seu nome a um podcast que fala de gestão e de comportamento, que quer ser o antídoto a tudo isso que tem no mercado, que traz coisas novas, inovação, informações diferenciadas e disruptivas, estamos abertos aqui para recebê-los com o maior carinho e maior alegria possível. O Paulo caiu? O que aconteceu? O Paulo caiu? Estava aqui com a gente, caiu. Então, enquanto ele caiu, a gente vai conversando aqui. E acho que já está no nosso horário, hein? Já estamos a 40 minutos. Meia hora. Mas pode ser. Então, o Paulo voltando aqui, a gente já vai encerrar, mas assim, para você que está do outro lado, que está usando IA aí, como todo mundo está, como nós todos temos no celular, no tablet, no computador, nas empresas, o que vocês têm que... A Algor hoje, com certeza, é o que está ensinando para nós aqui como regulamentar, como ter esse olhar para essa lei que está aí, que vai chegar
e você vai ter que estar preparado para ela, porque é o que ele disse aqui, se você não estiver preparado para entender o que é IA e as consequências que ela pode ter, você pode quebrar a sua empresa. Então a gente procura trazer aqui para vocês informações, trazer aqui para vocês inovações, trazer para vocês assuntos que se completam. O Paulo tá chegando por aqui de volta, caiu a internet, como toda boa internet, ela cai e não tá tudo certo. Olha ele aí de volta. A outra sala deu problema e eu acabei vindo para cá. Não tem problema, Paulo, tá ótimo. Nós estamos chegando no finalzinho aqui. Eu queria que você colocasse as últimas palavras suas e explicasse por que a Algor é um site UK. Por que você colocou ela no Reino Unido? O que aconteceu? Porque o processo começou lá, Pavani. Nós começamos com um projeto no governo do Reino Unido para a montagem do playbook, tá? E estávamos lá, eu estava dentro de um grupo que estava participando desse projeto, e como a lei europeia surgiu lá antes, a gente achou mais interessante começar o processo lá pela Inglaterra. Entendeu? Só agora, esse ano, 2025, é que a gente começou a trabalhar a parte Brasil do site, né? Inclusive vai ter um site agora só, a Algor Association Brasil mesmo, né? E a Algor UK vai ser mais o site internacional, né? Entendi. Perfeito, querido. Como é que eu te agradeço por ter participado aqui? Obrigado, irmão. Obrigado por ter participado disso e termos divulgado um pouquinho mais as iniciativas da Algor. Ela estará aqui em todos os programas a gente faz referência ao Algor, viu, querido? Está Obrigado. e continuará. Então, assim, para você que está aí nos assistindo, para você que esteve com nós aqui, a IA faz parte da nossa vida, a IA está aí, mas ela precisa ser cuidada. Então, Paulo, obrigado. Nosso carinho por você estar aqui, tirar o seu tempo, estar aqui com a gente no nosso podcast, mas ficou claro aqui que a tecnologia sem responsabilidade pode ser um risco para a sua empresa, mas que com lógica, governança, ética e tudo mais, ela pode virar uma potência. Obrigadíssimo, Paulo, por estar aqui. Palavras finais do Paulinho. E que... Paulo, aí, deixa o seu recado para quem está nos ouvindo, para que a importância desse IA na vida das pessoas. Eu que agradeço. Eu acho que é importante para todo gestor, para todo gerente executivo, deveria dar um pulinho lá no site da Algor, entendeu? Conhecer o nosso programa de certificação, se associar, se tiver interesse, né? Porque no fundo, isso vai ser uma responsabilidade de todos os gestores. Né? Sem dúvida. Perfeito. E obrigado, irmão. finalizamos mais dentro da empresa. Então, é o momento agora, antes que a lei aconteça. Perfeitíssimo. E assim, estamos finalizando mais um episódio do Antídoto, que traz sempre gotas de lucidez para repaginar o comportamento e a gestão da sua empresa. A IA está aqui, falamos da IA, então fique atento. Essa foi mais uma gota de lucidez para você. Até mais. Valeu, um abraço!